O presidente Lula sancionou a lei que torna obrigatória a inclusão de educação política e direitos da cidadania no currículo de educação básica. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor desde 1996. Com a mudança, o tema passa a integrar o estudo da realidade social e política previsto na legislação educacional. O texto, no entanto, não estabelece em quais séries os conteúdos serão ministrados nem define o perfil dos professores responsáveis pelas aulas. Maria, eu adoraria, isso aí a mim parece bem que coloquem a educação política. Tá. Mas, assim como uma sugestão para aqueles que estão na coordenação de questões educativas, se não sabe cantar o hino, não pode passar de grau. Não pode. Se não conhece o preâmbulo da Constituição, não pode passar de grau. Eu fui educado na Argentina e, quando estava no ensino médio, um professor de educação cívica que tratava sobre questões de educação, e era na época da ditadura. Olha só, era na época da ditadura. O professor vinha e falava: Segre, passe aí para dar alguma explicação. Preâmbulo. Se eu não sabia o preâmbulo, eu não podia dar a explicação que ele pedia. Sentava de novo. Aí chamava: Fernando, vem cá, fala. Primeiro preâmbulo. Aí tinha que dizer: nós, representantes do povo da nação argentina, reunidos em Assembleia Geral Constituinte, e a gente já sabia o preâmbulo, e era a época da ditadura. Olha a importância que uma boa educação pode trazer. Mas hoje a maioria dos alunos não conhece quais são as capitais, não conhece quais são os estados, não sabe fazer uma conta simples. Quanto é 10% de 2.000? Não sabe. E muito menos a letra do hino, que deveria ser obrigatória. Brasileiro que não conhece a letra do hino, está lascado, cara. É o hino. Não, certamente conhece a marcha da... Como chama? A marcha do Corinthians. Ou do Palmeiras. Aí você sabe. Funk, sabe. Mas a letra do hino não sabe. Vai se catar. Eu defendo que as pessoas se politizem no Brasil. Porque quando a gente tem pessoas que entendem de política, que conseguem entender os seus direitos e deveres para com a sociedade, entender as nuances da política, a gente consegue ter cidadãos mais envolvidos com a política e, consequentemente, votando melhor. Eu defendo isso, é uma questão que eu acredito que a gente precisa ainda evoluir muito no Brasil. A gente tem uma série de pessoas que são apolitizadas, não sabem o que acontece e acaba acontecendo o que acontece, que é a farra em Brasília e uma série de votos infelizes que a gente vem acompanhando nas últimas eleições. Então, de maneira geral, eu defendo sim a educação política nas escolas, nos institutos, nos ensinos técnicos, porque a gente precisa ter cidadãos que entendam o básico da política para assim a gente votar melhor. Dito isso, me pergunto e me preocupo como vai ser essa metodologia dessa nova modalidade que o Lula está colocando, né? Porque ele fala direito da cidadania. Que cidadania é essa que vão lecionar nas escolas? Fico muito preocupada na grade que vai compor essa nobre função de ensinar política, mas como vai ser ensinado. Porque a gente vê realmente a espécie assim, a má qualidade que o nosso ensino vem gerando, vem se tornando, né? A gente tem assistido o sucateamento do ensino público no Brasil. Hoje em dia, a gente fala aqui dos dados superficiais, de redução do analfabetismo, mas a que custo? E como é que está a qualidade desse ensino? Como é, de fato, a nossa comparação com alunos de outros países, inclusive da mesma qualidade social do Brasil? Então, Segre, eu acho que me preocupa essa metodologia que o governo vai impor aí no MEC, na base, enfim, educacional do Brasil. Não, é terrível. Eu não tenho dúvidas de que vai ser algo direcionado, algo para alienar ainda mais, porque já existe, sim, uma educação política, existe uma doutrinação também. Isso nas universidades. Agora, eu tenho um filho de 9 anos, já vou contar o que aconteceu quando ele tinha lá para uns 5, acho que 5, 6, por aí. Já eu conto. Mas, o que seria o ideal? Seria maravilhoso se fossem ensinar sobre, por exemplo, assim, o que faz um deputado federal, por exemplo. O que faz um deputado federal? O que faz o estadual? Porque grande parte das pessoas nem faz ideia.
acha que tudo é o presidente ou acha que tudo é o prefeito. Então tá, o que o prefeito consegue fazer? O que o governador consegue fazer? Porque às vezes, inclusive, nessa época de campanha, a gente vê assim, o cara que é vereador falando de coisas que, né, é candidato a vereador, ele fala de coisas que ele não vai poder fazer. O cara que é candidato a deputado falando de coisas que não cabe a ele fazer ou resolver. Mas é aquela coisa, né? Joga porque o povo acredita, o povo não sabe de nada mesmo. Então seria maravilhoso se tivesse esse tipo de educação, esse tipo de informação chegasse e mesmo crianças, já dá para falar de um jeito inteligente. E aí, Segré, eu tenho esse menino, né, nosso filho de 9 anos agora, mas quando ele estava no prézinho, aquela escola que ele estudava, que era municipal, a professora dele fez uma pergunta assim, né, era 2022, a professora fez essa pergunta, quem aqui votou no Lula? Sendo que a criança não vota, mas quem aqui votou no Lula? Os pais, né, na verdade. Uhum. Aí, grande parte ali, né, levantou a mão. E essa que ela fez? Ela comemorou. Que absurdo. E aí perguntaram para as crianças, ela perguntou para as crianças, e quem aqui votou no Bolsonaro? Ou provavelmente, né, meu filho falando, ele que explicou, né, mas provavelmente ela falou assim, qual o pai, a mãe votou no Bolsonaro? E aí o meu filho levantou a mão, e outras crianças também. E aí ela fez, Então, meu filho, quando ele me contou isso, meio triste, né, ele era bem pequenininho, e eu fiquei pensando, isso marca uma criança a ponto dela falar assim, poxa, a minha professora aprovou as outras crianças. Então, na próxima vez que me perguntarem, eu não vou falar que minha mãe, meu pai votou no Bolsonaro, né? Porque não é bom. Eu fui rejeitado. A dor da rejeição, né? A dor para uma criança é muito maior do que para um adulto. Se a gente passa por isso, às vezes em família, às vezes com nossos amigos, imagina uma criança. Então, é esse tipo de doutrinação que acontece. Vocês foram lá na escola? Aí eu fui, se fui... Nossa, eu fui, né? Foi eu e o João ainda teve que falar, calma. Porque eu fiquei muito nervosa, porque sabe o quê? A diretora defendeu que estava certo. Caramba. Falei, não é questão de falar sobre tá acontecendo as eleições, não foi sobre isso, não foi sobre falar que existem eleições e que é a democracia, em que se elege o nosso candidato ali para ser o governante, blá, blá. Não era isso. Era outra coisa que tinha acontecido ali. E isso foi o que me incomodou. E a diretora voltou, tipo assim, aquela conversa de maluco, né? Sim. Isso que irrita, porque você tá falando uma coisa, a pessoa responde outra coisa. Uhum. Como, tipo assim, você não quer que seu filho tenha uma educação? Não é isso, eu não quero que ele seja doutrinado, eu não quero que ele se sinta rejeitado aqui. Claro.